Nayara Macedo, também conhecida como Anne Auada, foi presa em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, por suspeita de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados que vendia nas redes sociais. A jovem ficou conhecida após expor detalhes íntimos de uma possível relação em festa com o jogador de futebol Neymar e virou piada na internet por certas pérolas que ela disse. Vamos entender o que está acontecendo aí com a tal da Anne Auada, com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora! Daiane, esse caso dessa menina fica cada vez mais esquisito, né? Ao anunciá-la ali, eu lembrei das pérolas que ela disse. Então, tem esse lado, né, das pérolas, mas como eu falei, né, esse corte é muito sério. Muito sério pelo sentido de seguinte, ela ficou famosa por causa dessa relação aí que teve, não teve com o Neymar, não é da nossa conta, vamos ser sinceros em relação a isso. Mas essa menina, ela prestou um grande serviço depois, a gente fez até um corte, porque ela falou que estava tendo uma gestação, a gente vai relembrar isso agora, estava tendo uma gestação nos ovários, sabe? Ela nem sabia se estava grávida, tinha um negócio assim muito estranho. Essa moça é uma pessoa contraditória. Mas aí, Ana, eu vou te pedir para abrir a matéria do G1, porque é sério. O que ela fez é realmente muito sério, se realmente for comprovado o que ela fez. Que isso é uma acusação da polícia, perdão, da CNN. Que é a modelo, né, que... Olha a informação, olha o título, tá? Modelo acusada de ter... que é apontada, né, que disse que dormiu com o Neymar, ela foi presa. E aí, qual é a alegação da polícia? A polícia aponta que a Anne Awada, que é o nome que ela utiliza nas redes sociais, ela estaria envolvida num esquema de falsificação e venda de perfumes com substâncias que, inclusive, são prejudiciais à saúde. A CNN já começa falando, a CNN começa falando que ela ganhou evidência com esse suposto envolvimento aí com o Neymar, e ela afirmou em março que teria dormido com o jogador, e depois que ela estaria grávida, muito estranho mesmo, e a modelo e outras duas mulheres são suspeitas de integrar esse esquema de falsificação e venda de perfumes adulterados através das redes sociais. E aí tem um ponto, né? Quantas pessoas ela não atingiu posteriormente com o boom na internet? As investigações deram início após uma mulher relatar à polícia que comprou perfumes importados, né, entre aspas, pelo valor de R$ 857,90, só que ao receber o perfume constatou a falsificação. A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentração fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora. Segundo a polícia, uma das mulheres investigadas teria movimentado mais de 1,2 milhão, enquanto outras movimentaram 600 e 300 mil, respectivamente. A defesa das mulheres, né, a defesa de Nayara Macedo, diz que a prisão ocorreu apenas para investigação policial do caso. A defesa que está dizendo isso, mas assim, nem sempre para ser investigado você precisa ficar preso, tem isso. E a defesa ainda informa que a equipe está tomando ciência integral dos autos do processo para, a partir disso, adotar todas as medidas cabíveis à defesa e garantir o pleno respeito aos direitos. Tem uma nota que foi enviada, né, mas elas estão, tanto ela quanto as outras duas mulheres, que são da família, tá? Quem foi presa foi a Nayara, né, de 25 anos, foi a mãe dela, Ângela de Macedo, de 50 anos, e Júlia Gabriela de Siqueira Freitas, de 27 anos, todas as três investigadas por causa dessa tal falsificação aí dos perfumes, dessa suspeita, né? E eu estava pesquisando, né, sobre a própria Anvisa emite um alerta de que o etanol, o álcool etílico, é usado como um solvente para diluir as fragrâncias e facilita a aplicação na pele. No entanto, existe uma quantidade segura. Só que o metanol, que também foi identificado nas fragrâncias, é altamente tóxico
E nunca deve ser usado em perfumes, porque pode causar risco à saúde. Então, não, no caso do etanol, existe um uso controlado, um uso seguro, mas a Anvisa informa que no caso do metanol não existe uma quantidade segura para o uso. Daí a importância de ter o maior cuidado possível. A própria Anvisa informa que o metanol é altamente tóxico e extremamente perigoso para a saúde, podendo causar danos ao sistema nervoso, cegueira e até mesmo a morte se for ingerido ou inalado em grandes quantidades. Então, não estou acreditando que o perfume vai ter uma grande quantidade disso, mas, apesar de não ter quantidade segura, mas vamos pensar assim, só se, né, já que de acordo com a polícia é falsificado. Vai que alguém erra a dosagem, vai que uma criança pega e cheira ou ingere o perfume. Gente, é extremamente prejudicial esse tipo de atitude. Tá? A gente está falando de segurança e de saúde pública. E aí, a partir disso, Ana, por isso que é realmente muito sério, porque a Anne, ela mostrava um lado, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas é muito importante que as pessoas ganhem dinheiro com responsabilidade, ganhem dinheiro com cuidado. Eu vou te pedir para abrir uma outra matéria, que aí a gente vai falar desses escândalos da gravidez. A gente pode dar um pouquinho de risada na Anne, porque tem muita gente que se viu na Anne, queria ser como a Anne, quer ser acompanhante ou produtora de evento, e está tudo certo nisso. Só que aí, eu vou falando dessa matéria, porque desde o começo já dava para a gente entender também que a Anne queria visibilidade. E ela fala que se envolveu com o Neymar e depois explicou, né, que porque ela esconderia uma gravidez, né, do próprio Neymar. E ela fala que se estivesse grávida do Neymar, a pessoa pergunta o que é que ela faria, e ela fala, entre aspas, olha o que ela falou na época, tá? Se você, a pergunta foi essa: se você estivesse grávida, você vai contar ou vai deixar em segredo? E aí ela respondeu: não, eu não contaria, jamais. Eu deixaria o neném bem quietinho, crescendo dentro do meu ovário. E aí, entre aspas, gente, é brincadeira, tá? Falar sobre isso, a gente vai falar mais uma vez, mas as crianças, elas não são geradas nos ovários, e sim no útero, tá? Mas aí virou meme isso tudo mais. E ela complementa que seria saudável e só contaria para amigos e famílias porque as pessoas são maldosas. Sendo que ela, 2 semanas após, né, ter divulgado que teria dormido com o Neymar, ela falou isso. E ela também disse, né, que possivelmente não estaria grávida, porque depois da relação ela fez xixi, ela urinou. Teve um outro momento também que ela disse que ele usou camisinha, mas não usou, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que sempre quis estar na mídia e esteve muito tempo depois do Neymar, com muitas especulações, e que, de fato, vou voltar a dizer, não é da nossa conta, mas é só para mostrar que existe um perfil. E, infelizmente, existe um perfil. A polícia apreendeu muitos produtos, sapatos, bolsas, muitos perfumes, que seriam aí perfumes falsificados, e aí um alerta para todo mundo. Pessoal, compra na loja. Mas eu não posso comprar em tal loja, eu não posso comprar o perfume importado. Existem casas de perfumaria nacionais, são fantásticas. Eu sou muito fã de uma, não vou dizer o nome porque a gente está recebendo patrocínio, mas eu sou muito fã de uma casa de perfumaria nacional, por exemplo, e assim, se vai comprar, compra de uma loja, quando o preço estiver diferente, perceba isso, sabe? Busca um CNPJ, pessoas com responsabilidade, tenham cuidado, porque a gente viu aí uma pessoa que poderia estar colocando em risco, se confirmado que essa pessoa sabia, né, o que estava fazendo, ter colocado em risco muita gente. Então, é realmente algo perigoso. É isso, Ana. Essa menina é só de serviço, né? Pra não dizer outra coisa, assim. Essa história do Neymar aí, realmente, você tem toda a razão, assim. A gente não tem nada a ver se ela... Enfim, se ela teve alguma relação com o Neymar ou não. Isso não é problema nosso, assim. O que é problema é a visibilidade que ela ganha diante disso e como ela usa essa visibilidade. Primeiro, com esse desserviço de saúde pública absurdo, né? Dela, falar que não, tá tudo bem, ela vai engravidar porque ela fez xixi. E, gente,
por favor, de novo, assim, pela milionésima vez, se alguém estiver assistindo isso e achar que isso é verdade, não, isso não previne gravidez, né? Enfim, todo desserviço, né, de saúde aí promovido por essa moça, né, de dizer que o bebê vai crescer dentro do ovário, enfim, todas essas coisas. E a forma como muitas vezes esse comportamento pode influenciar meninas também, né? E isso é um desserviço completo. Aí, não satisfeita com este papel terrível aí, né, para a saúde pública, ela completa isso, né, se envolvendo aí, segundo a acusação, claro que isso vai ser investigado e tal, com perfumes adulterados, que é uma coisa assim super perigosa, né? Que como a Dai também pôs, assim, a gente entende que as pessoas, né, têm um desejo de consumo, né, enfim, é complicado dentro de uma sociedade capitalista, enfim, elas têm esse desejo de consumo e elas querem, né, fazer parte de um grupo e usar o perfume, mas é uma coisa que vai no corpo, né, e é uma coisa que pode causar danos seríssimos à saúde, o que torna muito mais grave mesmo, né, a acusação, assim, porque não é só questão de, está vendendo produto falsificado, mas vendendo um produto falsificado com substâncias que podem causar um dano sério à saúde de quem utiliza. Então vai além ainda da falcatrua. A falcatrua já seria ruim, né? Mas é uma falcatrua que, além de tudo, ainda põe em risco a saúde das pessoas. E aí é de se questionar mesmo, assim, né? Os limites e o quanto a pessoa está disposta a cruzar um limite, quantos outros ela vai cruzar. Em nome do dinheiro, em nome da fama, em nome, né, da influência, enfim. E é preocupante mesmo, assim, que essa figura tenha ascendido aí, né, a um status aí de visibilidade o suficiente para botar em risco as pessoas vendendo esse tipo de produto, né, Dai? Ana, queria só te dizer uma coisa. No TikTok, ela tem 95.700 seguidores. E no Instagram, ela já passou de 450 mil seguidores. Então, é alguém que tem realmente uma influência, que tem, 495 mil seguidores no Instagram. Quase 500.000 de pessoas seguem no Instagram. Então, é alguém que tem realmente relevância e que é complicadíssimo você ver que essa pessoa ela não presta informações, esclarecimentos, e aí, de acordo com a polícia, é possível que ela também esteja envolvida com outros esquemas, o que é perigoso. Então, a gente espera que a galera siga mais influenciadores e menos os desinfluenciadores. Exatamente, bem isso, Dai, é preocupante também, né, a forma, né, a forma como essa moça alcança, né, esse reconhecimento, e a forma fácil também como as pessoas têm ganhado esse reconhecimento e usam esse reconhecimento das piores formas possíveis, né, perde toda a graça, assim, fazendo pessoas questionáveis, vamos colocar assim, fazendo pessoas questionáveis famosas, perde qualquer graça aí quando a gente percebe a forma como elas usam, né, essa posição aí. E é engraçado, né, podia usar para ganhar um dinheiro honesto, né? Mas é todo um círculo aí também de gente famosa pelos piores motivos, inclusive o Neymar é uma delas. Vai chover de homem fã do Neymar aqui pra defender ele. Eu vou falar de novo. O Neymar é uma dessas pessoas, tá? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá. Atraindo a ira dos Neymarzetes. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais assuntos terríveis do dia. Eu não tenho uma boa expressão para isso. Beijos.